Não sei se você investe em criptomoeda ou se você usa a criptomoeda para fazer algumas operações. Tem uma notícia delicada, hein? O fundador da FTX, a empresa americana que operava uma bolsa de criptomoedas, ele foi preso. Isso foi nas Bahamas. Sam Bankman-Fried foi detido depois que promotores dos Estados Unidos apresentaram acusações criminais contra ele. Pois é, o conhecido magnata das criptomoedas é acusado de fraude, crime que ele nega ter cometido. A FTX, ou FTX, Yasbek, ou FTX, como o pessoal fala? FTX, maravilhosa. A FTX declarou falência no mês passado, depois de sofrer uma crise de liquidez, deixando pelo menos 1 milhão de depositantes incapazes de acessar os fundos. O empresário foi convocado para comparecer virtualmente em uma reunião do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Estados Unidos, que exige respostas sobre a falência da empresa. Priscila Yasbek, deixa eu te perguntar aqui uma coisa que pode ser uma obviedade. Depositantes, o que são os depositantes? Investidores? Os investidores. Ah, entendi. Depositantes é um jeito mais elegante. Os talvez um sinônimo, depois de usar investidores, a editor bota depositantes para mudar a palavra. Ou seja, o pessoal que está com dinheiro ali querendo investir nesse mundão das criptomoedas. Só que essa prisão aumenta a instabilidade, lógico, de quem está conectado com esse tipo de mercado. Ainda mais que a gente está falando de um magnata, né? A principal criptomoeda do mercado, a Bitcoin, já caiu mais de 60% somente nesse ano. Minha nossa! Estava em 46 mil dólares no começo do ano, agora está em 17 mil, né? Então, e é muito delicada mesmo, você usou a palavra certa, essa história, porque são milhões de investidores, Elisa, que inclusive aqui no Brasil, agora eu não tenho a conta de cabeça, mas são milhares de investidores também no Brasil, milhões no mundo todo, que acabaram tendo prejuízo por causa dessa história. A FTX é a segunda maior exchange, que é corretora de criptomoeda, né? E o que aconteceu? Aconteceu essa crise de liquidez depois que o Bankman-Fried transferiu, sem avisar para ninguém, de forma secreta, 10 bilhões de dólares em fundos dos clientes da FTX para a Alameda Research, que é como se fosse uma empresa irmã da FTX. Só que ele não avisou isso para os investidores. O pessoal foi pedir os seus empréstimos que estavam colocados na Alameda quando viu que a história não estava muito boa e ele usou os ativos desses investidores para fazer frente a esses empréstimos e essas operações alavancadas. E a história do Sam Bankman-Fried é uma história impressionante, tem até um podcast do New York Times para quem quiser se aprofundar na história dele, que fala um pouco sobre o perfil dele. Então, ele é um personagem da elite americana, filho de professores de Stanford, fez MIT, então o pessoal confiava muito na retórica dele, no discurso dele. Ele foi o segundo maior investidor da campanha de Joe Biden, doou 40 milhões de dólares, só ficou atrás do George Soros, que é um mega investidor. E ele seguia também, isso é interessante, peculiar, uma filosofia que é chamada de altruísmo efetivo, que foi criada por professores de Oxford. Altruísmo efetivo. Exato. Que é uma filosofia assim, de que você tem que ficar muito rico e muito bilionário para você ajudar as pessoas. Então, você ganha muito dinheiro e fica muito bom nisso para ajudar as pessoas. Só que no caso dele, é uma hipocrisia, né? Porque ele ganhou muito dinheiro de outras pessoas, né, nas custas de outras pessoas, para depois doar esse dinheiro que era de outras pessoas, né? Pois é, e boa parte das pessoas agora que ficou simplesmente, você está falando de uma queda gigantesca, né, no valor de compra dessas criptomoedas. Por isso até mesmo que os parlamentares nos Estados Unidos querem ouvi-lo para entender, puxa vida, o que aconteceu, né? Porque essas pessoas estão com a sensação de que sofreram um calote, mas também o mercado tem vida própria, né? Como interpretar isso? Exatamente. E assim, tem uma outra questão também dessa história toda, que são os garotos propaganda, né? Então, Tom Brady, a Gisele Bündchen entraram na propaganda. Ele comprou os naming rights do Miami Heat. Então, assim, toda uma história assim, de falta de regulação, né, um pouco do mercado, porque o mercado de criptomoedas ele é feito com base nessa ideia de ser tudo descentralizado, de não ter regulamentação e não acontecer. Então, é por isso que esse assunto ele gera discussões muito profundas. E esse colapso da FTX, ele veio depois do colapso de outras moedas e de outras exchanges. Isso desencadeou uma enorme crise de confiança. É por isso que o Bitcoin, que é a principal das criptomoedas, principal moeda digital, já tem uma queda muito forte de 62% no ano. Aí, depois de contar toda essa história, tem vários meandros, mas
o pessoal pergunta, tá, mas o que eu faço? Tenho Bitcoin? Deixo, não deixo? Vendo, não vendo? O que eu tenho ainda sobrevivendo, deixo lá ou já retiro tudo porque pode ter uma reviravolta e eu voltar a lucrar? Exatamente. Carol Brito, nossa editora, é uma delas que tem Bitcoin. Sofrendo. Ela fica perguntando, e aí, o que eu faço? E daí a Reuters hoje também trouxe uma análise. Diz que assim, o mercado estava muito inchado, muito alavancado. Então, quem precisou resgatar os ativos para fazer frente a operações alavancadas já fez. Então, é como se não houvesse mais vendedores no mercado. Não tem mais gente que precisa vender os bitcoins para fazer, ou as criptomoedas, para fazer frente a essas operações alavancadas, pelo menos no momento. Isso fez o preço da Bitcoin se estabilizar nesses 17 mil dólares. Tem analistas que acham que o piso seria ali perto dos 16 mil, mas, mais uma vez, a gente já alertou aqui várias vezes na CNN. Fica a dica. Que é um mercado super arriscado. E aí o que eles veem são riscos baixistas, como o mercado diz, que se houver algum risco, não é risco para subir, é risco para cair ainda mais. Você falou o Tom Brady e a Gisele Bündchen, que separaram, né? E eles eram garotos propaganda dessa empresa, do magnata das criptomoedas. Exatamente. Eita lasqueira. Então uma má fase, né? Acho que é uma má fase desse pessoal, hein? Além de quem investiu.